Esse livro, então, a gente escreveu há muito tempo atrás, 2003. Foi interessante. Lembra, Geraldo? Muito tempo atrás. 2013, 7 anos. Verdade, não faz tanto tempo. Essa é a diferença, né? Um jovem mais experiente falando mais tempo. Eu vou chegar lá, Eu queria começar com a página 28. Abram lá a página 28. Aí vocês, o livro é de vocês podem ler, depois fazer as perguntas. Página 28. Começa assim o testemunho da pessoa. A pessoa não percebeu o que Obrigado, Giovana. Diz assim, ó, página 28. Mas quando eu levantei da oração, 2h30 da manhã, disse: não oro mais, Deus, eu vou para o inferno consciente. E quando naquela hora um anjo me pegou, eu estou só transcrevendo o que ele disse, tá bom? E quando naquela hora um anjo me pegou pela mão e me disse: tu não vais se suicidar. Me levantou, me tirou fora da minha casa. A minha casa cresceu e apareceu um sobrado, e aquela parte de baixo foi igual a uma garagem. O anjo me levou dentro, a porta daquele garagem abriu e fechou automaticamente. O anjo ficou de um lado e me colocou do outro lado e disse: hoje tu vais ver que Deus fala com o homem. Porque eu estava reclamando porque Deus não falava comigo no câncer. E Deus diz: hoje tu vais ver que Deus fala com o homem. Irmãos, aquele lugar virou um galinheiro. Apareceu galinha, gado, marreco, codorniz, todas as espécies de ave que você possa imaginar. E Deus diz: eu falo como eu quero. Você quer ver? Acredite quem quiser, Jesus mandou um poder, batizou todas as galinhas com o Espírito Santo. Você é doido? Não, sou pentecostal. Eu tenho um motivo para pregar milagres. Aí uma galinha começou a falar alto em mistério. Todas as outras pularam do puleiro em reverência, cruzaram as asas e enfiaram o bico na terra em reverência. Veio falando em mistério, e do outro lado veio um galo interpretando, falando em mistério. Quando ela chegou aonde eu estava, colocou asa na minha testa e falava em mistério, e o galo interpretava. Sabe o que foi a interpretação do galo? Deus dizendo: meu filho, olha, Deus usando um galo e me chamando de filho. Meu filho, eis que assim eu te digo: nesses poucos dias repreenderei o câncer da tua vida, te levantarei como pregador, o estado do Mato Grosso não te segurará, porque eu te usarei como médico dentro da minha casa para curar os enfermos. Aleluia. Eu não quero criar uma caricatura do movimento pentecostal, tá certo? Eu não quero dizer que todo mundo que é pentecostal pensa dessa maneira. Quero dizer, no entanto, que a maioria dos pentecostais não teriam dificuldade, ou pelo menos as ferramentas, os meios necessários para explicar e interpretar essa situação. Na verdade, o próprio autor aqui, ele pergunta: você é doido? Ele diz: não, eu sou. Em outras palavras, para compreender essa situação que aconteceu aqui, ou se é doido, ou se é pentecostal. Não são minhas palavras, são as palavras dele. Muita gente no movimento pentecostal são sinceros em sua abordagem. Um dos problemas é que eles não têm as ferramentas necessárias para avaliarem a sua experiência, e aí vão acabar caindo nesse bizarro aqui. O que são línguas estranhas? Vamos ver, página 29. Que foram as coisas que a gente já viu na última vez, o batismo. Hoje a gente vai ver sobre línguas estranhas. No segundo parágrafo, eu peguei 4 definições de línguas estranhas, a maioria delas de pentecostais. O que são as línguas estranhas? Brent, que é esse camarada que é pentecostal, ele diz assim: o falar em línguas é falar um idioma desconhecido pelo locutor. Ele pode ou não ser compreendido pelo ouvinte.
Grunden, em sua teologia sistemática, define acanhadamente falar em línguas como a oração e louvor expresso em sílabas não compreendidas pelo locutor. Já o professor Oz, que é do Colégio Bíblico das Assembleias de Deus, ele diz que existem duas manifestações desse mesmo dom. Idiomas humanos foram falados por pessoas que não os conheciam previamente, Atos 2. Em outros casos, pessoas falaram em línguas de origem desconhecida, línguas dos anjos. Desde a época que eu escrevi isso aqui até agora, muita literatura tem sido traduzida, muita coisa tem sido escrita, principalmente em português, que infelizmente a bibliografia aqui não dá conta, porque foram lançados esses dias agora. Mas, de maneira geral, o pentecostalismo clássico tem entendido dessa maneira. Alguns realmente mais bíblicos, nesse sentido, vão dizer, o dom de línguas nada mais é do que falar em uma língua ou idioma diferente da língua materna do locutor, que pode ou não ser compreendida pelas pessoas que estão escutando. 2, vamos dizer, aquela oração de louvor, a língua aqui como oração, como mecanismo de chegar perto de Deus. E 3, as línguas são duas, tanto são idiomas que não eram previamente conhecidos pelos locutores, quanto a língua dos anjos, né? Dos anjos e dos homens, a língua dos anjos. Essas são as definições. Até aqui, alguma pergunta? Pastor, tem uma pergunta. Pois não. Eu só acredito que o Grunden aí, com essa definição dele aqui, ele é continuista, ele admite isso. Ele é continuista. É? Beleza. Não, ele é continuista. Certo, só por indagação, até onde eu possa saber, não tem tido alguém que tenha sido capaz de traduzir o que o pentecostal expressa em língua está aqui dizendo. Traduzir? Para o português, por exemplo. Eu não penso ninguém que rapaz, ele falou em língua, mas fulano de tal traduziu para o português. Como a Bíblia orienta, né? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Eu espero. Vamos chegar lá. Mais alguma pergunta sobre definição? O que é continuismo? Continuismo, muito bem. Essa é uma pergunta muito legal. Continuismo tenta responder a pergunta: como nós nos relacionamos com os dons? Se os dons, eles continuam para hoje. Todo mundo vai achar, não é independente se continuista ou não, que alguns dons cessaram. Dificilmente, a não ser no movimento mais neopentecostal, dificilmente algumas pessoas vão dizer que ainda existem apóstolos, pelo menos da mesma maneira que existiam naquela época, os 12 apóstolos. Os apóstolos, esses 12 como dons, eles cessaram esse dom de apostolado. Mas outros dons continuaram, daí o nome continuista. Esse continuismo, ele está em comparação, em paralelo com o cessacionismo. Alguns dons ou mais dons cessaram, enquanto muitos dons continuaram. E aí a gente vai ver dons sinais, dons mais miraculosos, dons de línguas. Eles cessaram, enquanto outros vão dizer, não, esses continuam, eles são continuistas. Pegou? Mais alguma pergunta de definição? Não? Beleza, então vamos para cá. Então todo mundo já compreendeu. Por que a gente está falando sobre o dom de línguas? Porque dentro do movimento pentecostal, esse se tornou o momento ou o dom mais central, tá certo? Então quando a gente olha a história da igreja, a gente percebe que algumas pessoas, de fato, lá no segundo século, até depois do primeiro, eles ainda falavam um pouco de línguas, não muito, mas falavam um pouco. Então, falar sobre o dom de línguas não é uma coisa do movimento pentecostal. A centralização do dom de línguas como sendo o maior, alguns vão dizer, esse é o dom, esse é a letra A do alfabeto pentecostal. Não existe nada antes disso. Você fala em línguas porque essa é a manifestação ou a prova física de que você foi batizado do Espírito Santo. Sem isso, você não tem nada. Então a centralização ela acontece no movimento pentecostal, tá certo? É tudo ou nada, tudo começa com o dom de línguas. Então vamos mudar um pouco, eu queria ver com vocês a língua bíblica dos dons, página 57. Vocês vão ter o livro, então vocês podem riscar, podem ler depois, tá bom? E aí que a gente vai ver o que faz uma língua ser língua. Já pensaram nisso? O que faz uma língua ser língua? Por que
Então são duas pessoas que fazem a língua ser língua. É a interlocução. Então se eu disser e você disser isso é língua? Você entendeu? Você entendeu? Não entendeu não? Não deu para entender? Houve comunicação, outro. Quando a sua esposa olha para você, ela faz só um rosto. Houve comunicação? Então só olhar, ou não olhar. Ou uma pulseira com aquela assim, ó. Aqui é a comunicação. Então não é só isso. Então as pessoas ainda hoje falam sobre língua dos animais, um tipo de linguagem, digamos assim. Os homens, no entanto, são diferentes dos animais, porque são imagem e semelhança de Deus, e eles falam porque Deus fala. Eles conseguem processar, ou eles conseguem revelar o coração e a mente por meio de um encadeamento projetado de sons que se agregam com os outros, formando palavras, e as palavras, em determinada ordem, juntam umas com as outras, formando frases, e as frases parágrafos, e os parágrafos textos. Linguagem como manifestação de pensamento. Assim como Jesus é o verbo, ele explica a mente do Pai, ele revela o Pai, é como o Pai se comunica com a humanidade por meio do seu Filho. João capítulo 1. Nós damos a entender, revelamos o que está na mente e no coração por meio das palavras, por meio da fala. Fala é uma das manifestações mais claras de que os homens não são animais. Homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então vamos olhar, página 57, vamos ver se isso é verdade. Atos capítulo 2. Fiquem com o livro, aí a gente abre em Atos capítulo 2. Vamos ver como é que aconteceu esse negócio dos dons, do dom de línguas, tá bom? Atos capítulo 2, verso 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falassem. Isso é o que estava acontecendo. Vamos ver a interpretação de Pedro a respeito disso. Verso 14. Então Pedro se levantou junto com os 11, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão desses termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Pedro não conhecia o Edson Queiroz. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E ele lembra da profecia. O que a profecia dizia? Nos últimos dias, Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. Eu quero que vocês encontrem línguas aqui. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão, até sobre os seus servos, sobre as suas servas. Derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu, em sinais embaixo da terra, sangue, fogo, nuvem e fumaça. O sol se transformará em treva e vai continuar. Até que venha o grande terrível do Senhor. Ele cita Joel capítulo 2 como... Esse é o que está acontecendo aqui, tá bom? Vocês viram línguas aí no texto de Joel? Alguém conseguiu ler? Não? Ninguém encontrou? Onde é que talvez a coisa mais perto, ou o termo mais próximo de línguas? Sinais, profecias, profetizar, muito bem. O texto, no entanto, não fala de línguas, ou pelo menos não de maneira clara, não pelo nome. Talvez estava incluso aí nos sinais, o que é interessante, talvez estava incluso aí na profecia, tá bom? O que estava acontecendo? Olha só no versículo 7 em diante. Os homens estão atônitos. Não são galileus, todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna?
Somos partos, medos, elamitas e dos naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Panfilha, Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e humanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Algumas pessoas, elas têm uma interpretação de que o dom de línguas foi aquela habilidade, ele não vem como um dom em si, ele é uma manifestação visível da vinda do Espírito. Aqui é o cumprimento de Joel 2 que dizia que Deus iria derramar o seu Espírito na inauguração dessa nova era e ele seria aberto para todo mundo, grandes, pequenos, velhos, jovens, servas, não seria com base em nada que as pessoas trariam. O Espírito Santo seria derramado. E aí aconteceriam sinais. Esse é um dos sinais de que o tempo chegou, o Espírito chegou. As línguas talvez estariam dentro da profecia. Porque o que as pessoas estão ouvindo os apóstolos dizer? Onde é que está o texto aí? Verso 11, né? Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus. Então tinha um conteúdo, não tinha? Eu estava ouvindo e ele estava falando sobre as grandezas de Deus, que é a mesma coisa que vai aparecer um pouco mais na frente. Alguns vão dizer que esse milagre era um milagre na audição do povo. Isso é, eles falavam língua, não sei, estava falando aqui talvez o aramaico, e as pessoas entendiam o parto. Falava o aramaico e as pessoas entendiam na Capadócia. Eu não acho que essa é a melhor leitura do texto. Eu acho que o texto claramente demonstra que as línguas, elas pousaram sobre eles. No versículo 4, eles vão articular determinados sons que podem ser compreendidos por aquelas 16 nações que estão lá, e todo mundo consegue testemunhar, todo mundo que entendia consegue testemunhar que aquelas pessoas estão falando sobre as grandezas de Deus em uma outra língua. Não acho que o milagre é na audição, acho que o milagre é no processamento da articulação dos sons. Acho assim. Acho isso com base no versículo 6, no versículo 11 e no versículo 13. Eles ouviram as pessoas falarem as próprias línguas. O que poderia ter acontecido é que os outros, talvez, enquanto Pedro se levanta para pregar, os outros estão traduzindo. Né? Não está falando aqui, e aí quem entende só o elamita, não entende o pardo, tem que mais ele está bêbado. Mas eu entendo o pardo aqui, que a minha língua materna é falando em outra língua. Para eu achar que ele está bêbado, mas eu estou entendendo falando em outra língua. Quando Pedro se coloca em pé e prega, que é o que vai acontecer no final do capítulo 2, os outros podem traduzir enquanto Pedro está pregando. O fato é que todo mundo compreendeu, pelo menos 3.000 pessoas compreendem o que estava acontecendo ali. Esse é um dos maiores milagres que a gente vê no Novo Testamento. É uma demonstração, claro, de que o Espírito havia chegado, como Deus havia prometido em Lucas capítulo 24, versículo 40, vindo com poder para testemunhar, e essa pregação precisava ser articulada na vida do povo. Lembra que o livro de Joel, toda carne verá a glória de Deus. Isso é, a vinda do Espírito vai abrir espaço para todas as pessoas verem, ouvirem, saberem. As línguas se tornaram, depois de Babel, um problema. Como é que toda carne, como é que Deus vai cumprir sua profecia de trazer salvação? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é Joel. Mas eles precisam ouvir, precisam compreender. Então Deus, Ele restabelece, por meio do seu poder, a sobrenaturalidade, para que isso seja oferecido, ou seja, a possibilidade de invocar o nome do Senhor em todas as línguas, pelo menos aquelas presentes, os homens possam invocar e assim serem salvos. Está claro até aqui? Simples, né? Simples, tá bom. Mas o que milagre é esse? O que faz língua ser língua? Então
Então, os estudos linguísticos dizem que língua, ela, para ser língua, tem algumas características. Talvez a mais interessante, que eu acho, é chamada dupla articulação da linguagem. Olha que bonito, dupla articulação da linguagem. A dupla articulação da linguagem está lá no capítulo, ou na página 59. Significa que toda língua humana, todas que a gente conhece, até agora, né? Elas são duplamente articuladas, mesmo as ágrafas. O que seria isso? No final da página 59 diz assim: essa característica também recebe esse nome, ou seja, articulada, devido à possibilidade de segmentação. As línguas podem ser quebradas em unidades menores, ou corte da linguagem em unidades menores para analisá-la com mais clareza. Isso significa que posso pegar o meu idioma e fracioná-lo em elementos menores que a própria língua e até mesmo as palavras. O gráfico, como a gente vai ver, demonstra a partição e a sistematização de todas as línguas conhecidas. Podemos olhar o idioma de maneira crescente pelos sons da fala, sua fonologia, pelas palavras e suas estruturas formativas, a morfologia, e a relação entre essas palavras no texto, sintaxe. Então, olha aí, estava complicado, eu sei, mas aguenta aí. Olhem para cá, figurinha. E se eu fizer figurinha pensando em vocês. Viu, Gui? Presta atenção. Quando a gente olha ali a língua portuguesa é linda. É a língua que a gente vai falar no céu. Feliz que o Geraldo vai aprender, né? Quando eu pego a língua em todo o seu escopo, eu começando de baixo para cima, aquilo mais básico, que carrega significado dentro dessa língua, são chamados os sons, ou a fonologia. Depois elas se juntam e aí criam-se as palavras. Por exemplo, aqui eu coloquei um combinado de sons da palavra livro. Esses números aqui, ou essas letrazinhas, são as indicações no alfabeto fonético internacional do som, do encadeamento de sons, do grupo de sons para formar a palavra livro. Então tem I, V, isso é sério, quando a gente bota tudo junto, fica livro. Se eu mudar só a primeira, em vez do eu botar um F de febre, vai ficar fibro. Fibra é outra palavra. Quando eu consigo pegar, chamado pares mínimos, dois sons, que o resto da palavra é exatamente igual, mas eu mudo apenas um e altero o significado inteiro, a palavra faca, eu tiro o F e boto o V, fica vaca. Eu mudei o significado apenas pela mudança de um único som em toda essa estrutura. Então eu estou dizendo que este som aqui, que pode ser modificado e carregar significado, é portador de significado. Isso significa que se eu quiser transmitir determinado sentido, eu vou precisar saber dos sons, não somente dos sons aleatórios, mas o que cada som, como cada som coloca dentro aí. Por que isso é importante? Porque, infelizmente, os irmãos pentecostais, eles repetem as mesmas coisas que ouviram há um tempo atrás. Eles sempre usam os mesmos sons próprios do português, mas eles continuam acreditando que estão falando uma língua ou outra. Para que uma língua seja diferente de outra, para que uma palavra seja diferente de outra, os sons precisam ser diferentes. Então, se eu falar a palavra livro, e depois mais na frente eu falar eu não mudei nada. A entonação não carrega significado nesse sentido. Vocês estão entendendo? Então, quando se usa, eu fiz muitas transcrições fonéticas nessa época aqui, pegando pessoas como do Diante do Trono, que falavam em línguas, ou o que eles falavam, para ver se eu conseguia identificar algum fonema que não fosse pertencente ao sistema fonético do português.
né? Tipo o inglês, alguma coisa que não tem no português. Se é uma língua completamente diferente, então os sons precisam ser diferentes. Alguns serão iguais, mas outros serão diferentes. Para que a língua seja outra, os sons precisam ser outros. Eu não posso dizer que eu falei uma coisa completamente diferente se o encadeamento de sons um atrás do outro foi exatamente o mesmo. Então, infelizmente, a grande maioria do que a gente tem visto como língua, a língua, conforme aparece aqui, não se consegue ouvir as pessoas falando as grandezas de Deus. Em Atos capítulo 10, por exemplo, quando o Espírito Santo desce sobre os gentios, né, lá na casa de Cornélio, Pedro, ele não disse que foi uma coisa diferente. Não foi com língua diferente, uma língua só para a oração. Ele diz: olha, eu estava lá e o Espírito Santo desceu sobre eles falaram em outras línguas, assim como nós no princípio. Atos capítulo 12 estabelece um padrão para o dom de línguas. Isso é, o Espírito Santo comunicando capacidade sobrenatural para articular as grandezas de Deus em uma língua não aprendida, mas pronunciada de maneira milagrosa, de tal maneira a gerar, a possibilitar a convicção da parte de quem ouve, e assim ele possa invocar o nome do Senhor e ser salvo. Pronto, essa é a minha definição. O que é o dom de línguas? Conforme aparece em Atos e serve como padrão para as outras vezes, é a habilidade sobrenatural dada por Deus de articular determinados sons nunca antes aprendidos. Essa língua tem sentido. Ele articula as grandezas de Deus, de tal maneira que aqueles que ouvem podem ter a oportunidade de, escutando, invocarem o nome do Senhor e serem salvos. Foi assim que aconteceu em Atos 2, Atos 10, Atos 18, Atos 19, desculpa. E acho que é assim que deve acontecer em 1 Coríntios capítulo 14. Perguntas até aqui? Assim, a palavra é heteroglossos, não tem nenhum problema não. A palavra ali é traduzida como idioma, a gente vai ver aqui no livro algumas vezes. É traduzido como idioma ou variação linguística. A palavra heteros e alos, que são as duas palavras diferentes, ela vai ter mais tranquilidade para fazer essa distinção no grego clássico. No grego koiné, algumas vezes, ela não diz muita coisa não. Pois não. Uhum. Que acredita. São crentes. Legal. Não, eu acho uma pergunta muito legal. Eu não sei se a gente tem mais tempo, mas eu acho uma pergunta muito legal. Como eu confrontaria de forma bíblica, sem agredir a ideia, mas que ela viesse a pensar e a acreditar que não existe mais hoje. Certo. Irmão, essa pergunta, até agora a gente está olhando como é que aconteceu. Certo? A gente deve daqui a pouco mudar para como é que é hoje em dia. Mas eu ainda não cheguei lá. Eu só gostaria que, caso houvesse, que a gente tivesse compreensão de como aconteceu, para na tentativa de replicar, fosse pelo menos nesse parâmetro. Línguas como idiomas, não estudados, mas dados sobrenaturalmente, a capacidade de articular a grandeza de Deus, com o propósito de possibilitar a salvação daqueles que, ou a inclusão, né, a salvação daqueles que estão fora. Mas a sua pergunta é muito boa. Queria ter mais uma aula para a gente ver sobre isso. Mais alguma pergunta, Geraldo? Só um comentário da pergunta sobre o grego. Uhum. Na corrigida de 1 Coríntios vai ter a expressão de línguas estranhas. Uhum. A razão que nós estáis referindo à corrigida é que essa é a versão que tem, não há base para essa palavra estranha.
Depende de como a gente define estranha, né? Se fosse decidir definir estranha como eu acho que deveria ser estrangeira, uma língua estrangeira. Então, é uma língua de um povo estrangeiro. Ninguém entende, acha que uma língua estranha é uma língua que não tem sentido. Misterioso. Geraldo está certo. Não há palavra separada. Não tem. Não tem É isso. adjetivo Entendi. estranha aí. Eu entendi. Não há justificação de traduzir as inglês. É estranho. É uma ciência que estuda tanto os signos, tanto o gráfico, tanto a fonética, semiologia ou semiótica. Uma das questões é que na interlocução tem que ter propósito. É interlocutivo, ou seja, ambos usufruem da comunicação. Mas quando você fala só para expressar o pensamento, sozinho, que é o que um acho que vai dizer no 1 Coríntios 14, quando você usa o que você sabe, né, usa o seu vocabulário para, não é nem para falar com você mesmo, mas para desabafar para você mesmo. Alguém já fez isso? Sempre. Pronto, se o irmão não sabe como fazer, é só falar com Camila. A irmã Camila pode ajudar você. 1 Coríntios 14, vamos para lá, vamos ver como é. As mulheres conversam com a outra aqui, né? A outra, a mulherzinha que elas têm, sempre. 1 Coríntios 14. Quando a gente olha no Novo Testamento e a gente vê que só 1 Coríntios trata de fato sobre o dom de línguas de maneira mais assim elaborada, a gente percebe que essa centralidade que o movimento pentecostal tem é errada, né? Assim, a gente olha o Novo Testamento, são 27, muitas cartas, Paulo escreveu 13, e a gente olha que ele vai lidar com isso apenas na carta que ele escreveu aos Coríntios. Então, essa centralidade, é tudo relacionado a línguas, é tudo relacionado ao batismo do Espírito Santo. Isso é atípico, a gente não vê isso nas Escrituras do Novo Testamento. As línguas até estão lá, mas não a centralidade como elemento central da vida cristã. Não está lá. Na verdade, 1 Coríntios 14 vai ser escrito como uma tentativa de resolver os problemas. 1 Coríntios 12, 13 e 14 vai lidar com os dons. 12 vai explicar os dons, capítulo 13 vai falar sobre o amor em detrimento dos dons, porque os dons passam, o amor fica para sempre, né? O amor que valida os dons. Mas no capítulo 14 ele fala sobre os dons específicos, os dons que estavam bombando naquela época e naquela igreja. Quem eram os dons? Quais dons? Línguas e línguas mesmo. Agora eu quero que vocês imaginem, se a gente entendeu línguas de maneira correta, línguas como idiomas, o pessoal está entrando na igreja e um quer falar o árabe, e o outro tem dom para falar o japonês, e eles têm uma mensagem, algo para dizer que é de uma determinada língua. Eu imagino que esse pessoal estava recebendo muita atenção. Vamos ver o que a Bíblia diz. Versículo 1 diz assim: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Bom, por quê? Pois, ele vai ensinar no verso 2, pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas, a si mesmo edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Pronto. Do versículo 1 até o versículo 5, Paulo vai explicar ao povo a concentrar-se nos dons que são melhores, se a gente pode dizer assim. São melhores não porque torna a pessoa que o carrega melhor do que outras, são melhores por causa da atuação. Queria muito que vocês falassem, procurassem com zelo os melhores dons, mas principalmente que vocês profetizassem. Aqui profetizar como sendo falar a verdade de Deus para o povo de Deus. Esse dom de profecia pode sim incluir predição, mas não necessariamente.
Tá bom? A gente olha a profecia do Antigo Testamento, por exemplo, que é de onde eles entenderam aqui, e tinha a profecia de Joel, ou a profecia que falava sobre o futuro, mas tinha a profecia de Jonas, que é uma narrativa. Mas Deus comunicando a sua verdade para o povo, profecia. Então ele diz: eu quero que vocês procurem os melhores dons, mas profetizar. Por quê? Porque profetizar tem preferência sobre o falar em línguas. Por quê? Porque instrui, consola e exorta. Isso é, versículo 5 no final, a igreja recebe o quê? E aqui profecia, ele no final do versículo 5, ele iguala a dom de línguas com interpretação. Porque a edificação acontece naqueles que ouvem, à medida que aqueles que ouvem entendem o que está sendo dito. Não, eles entendem, podem agir de acordo. Então, quando as línguas, elas são articuladas, mas sem o fator que permite a compreensão, isso é tradução, ele vai dizer: é melhor que vocês fiquem quietos aí, tá bom? Não procure muita coisa não. Como assim? Aí ele diz no verso 2, quem fala em línguas ou pensando em idiomas, não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Como assim? O que ele quer dizer com isso, Paulo? Ninguém o entende. E por meio do Espírito fala mistérios. O que mistério é esse? E aí alguns pentecostais vão dizer assim, ele no Espírito fala mistério, ou seja, aquilo que ele está dizendo não dá para entender, não tem significado, é mistério. A palavra mistério aqui, no entanto, e ele vai explicar a partir do versículo 7 até o versículo 11, aquilo ali é um mistério para aqueles que estão escutando, porque aquela informação que Deus deu por meio de uma palavra, deu por meio de um idioma, por meio de uma mensagem, e aquela mensagem, como pertence a um outro idioma, não é compreendida pelo povo que escuta, é um segredo, é um mistério, mas aquele mistério pode ser revelado à medida que existe alguém que traga a interpretação. Então não existe, ele vai dizer mais na frente, não existem idiomas ou línguas que não carreguem sentido em si, mas a mensagem que está sendo trazida naquele idioma, sem a presença de um intérprete, é um mistério. É um mistério não porque é sem sentido, mas é um mistério porque a revelação daquela informação é conservada em segredo até que apareça alguém que tenha condições de abrir por meio de tradução e interpretação e explicar ao povo e dar o mistério, revelar o mistério. Estão entendendo? Ele diz assim, versículo 6, e agora, irmão, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão? Se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina, assim, a ilustração dele é muito legal. E assim como instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons, se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que toca na flauta ou na harpa? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, ou muitas maneiras de falar, muitos idiomas. E nenhuma delas é o quê? Sem sentido. Língua dos homens e dos anjos não são línguas sem sentido. É o que ele está dizendo aqui. O objetivo de todo e qualquer dom é a edificação do corpo de Cristo. Amém? No cristianismo, nós vivemos em função do outro. Os dons que Deus deu para o outro. E se eu não consigo beneficiar com aquele dom que recebi, é melhor que eu não tente atrapalhar, eu fico na minha. No meu caso do dom de língua, sem uso de intérprete. Pois não. Eu não sei se isso seria alguma forma de tradução, mas trocar o termo línguas por idioma não ia diminuir um pouco essa confusão. Mas é porque a palavra lá aparece língua mesmo.
língua, que era uma maneira de falar, mas eu entendo. É porque o pessoal que traduziu queria ser o sincero o mais possível. E lá fala da língua o músculo. É a palavra. É a palavra que está lá. É. Só tem uma. Bem lembrado. Entendeu? Em português é porque a gente tem um bocado. Aqui é uma maneira de dizer, só que como expressão. Existem muitas vozes, ou muitas maneiras de falar, muitos idiomas. Nenhum deles, porém, sem sentido. Então, não existe línguas. Isso aqui, Paulo, sem estudar linguística, está pensando na dupla articulação da linguagem. Não existe língua que não tenha significado em si. Toda língua carrega um significado, porque o objetivo de quem fala é ser compreendido. Existe esse propósito. Então, se Deus, o Espírito Santo, trabalha, o objetivo é se fazer entendido. Se as pessoas não conseguem entender pela ausência do intérprete, então elas têm que ficar quietas. Porque o objetivo é trazer edificação, não encher linguiça. E ele diz, mas se eu não entender o significado, verso 11, da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. De novo, está vendo? Aqui a linguagem é de idiomas. Assim também vocês, visto que desejam muitos dons, procurem progredir para a edificação da igreja. Sempre a edificação da igreja. E aí não dá mais tempo, a gente tem que parar por aqui, a gente vai precisar de mais tempo aqui. Quando a gente não compreende isso, irmãos, então a gente vai gerar dois problemas que a gente já falou. E eu queria ver com vocês dois testemunhos aqui no final, de duas pessoas que lutaram contra isso. Página 87. Uma delas é uma irmã muito querida nossa, ela nos ajudou a abrir um ponto de pregação lá no Bom Jardim, irmã Jacinta. No final da página 87 diz assim, Jacinta conheceu o Evangelho nos prédios da Assembleia de Deus e lá ficou por 8 anos. Liderou as senhoras e dirigiu os eventos daquela congregação, mas nunca falou em mistério. Ela conta, pastor, o que me chateava era que eu fazia tudo o que diziam para eu fazer. Quando chegava nessas reuniões, eu não falava em línguas. E as outras brigavam com o marido, e às vezes puxavam até faca. Aí, de noite, lá estava ela falando em mistério. Mulher, eu dizia, como é que tu está ungida aí, se de tarde até faca para o teu marido tu puxou? Está errado, mulher. Ela dizia que tinha se arrependido, mas eu acho que ela estava inventando. Para aparecer e ficar inventando que está falando em línguas por causa do poder de Deus, eu não faço. Isso é mentira, pastor. Dos problemas é pessoas que de fato amam a Deus, como tem muitos dentro do movimento pentecostal, muita gente sincera que ama a Deus, e eles querem a experiência que tanto contam, eles querem de fato aquela experiência, só que essa experiência, ela aconteceu em Atos capítulo 2, e ela não é para agora, ela não existe nos moldes que aconteceu em Atos capítulo 2, então elas vão fazer todas as coisas possíveis, e vão passar muitos anos frustradas, porque elas sempre serão crentes de segunda classe. O problema disso foi a falta de instrução da palavra de Deus. O outro problema são pessoas descrentes dentro do seio da igreja. Existe, assim como acontece aqui, não aqui, né? Não na Planalto, mas em outras igrejas, tem muita gente descrente nessas igrejas. Se eu provo que sou crente por articular determinados sons, e aí vão surgir aquelas cacofonias, né? Rita chispa lá para trás, o cara baixou. E eu estou falando aqui assim, dizendo o que os irmãos me dizendo, siri na lata, ou cri cri cri, chupa bala house, ou seja, essa era que o Marden dizia. Não, uma irmã da igreja, o nome dela era Rita, e ela foi para um pentecostal, e o rapaz estava lá dizendo, e dizia, Rita, chispa lá para trás, chispa lá para trás, e ela entendeu, Rita, chispa lá para trás, ela estava na frente, ela foi lá para trás. Isso é verdade, é o encontro com o... Você falava como lá?
Uhum. E ela foi fazer uma oração no domingo. E eu queria ter curiosidade, deixei. E ela começou a fazer as barras aí, isso aqui e tal. Quando eu terminei, eu disse, e aí, tá sentindo melhor mesmo? Aí ela disse, não, isso é um dom do Espírito Santo que vem sobre nós e nós entendemos. Eu disse, se você me explicar nem por aí que você falou aí, eu vou tentar entender, mas isso é um lixo. Para mim, está bem claro, Deus não colocou as línguas, no local tinha várias idiomas. Eram idiomas, é. Ele tem poder para isso e ele jogou lá, todo mundo vai entender o que ele está falando. Né? Uhum. Aí é o mistério só de Deus. Ah, o mistério. Então, eu vi alguns evangélicos e outras categorias que eu bicho sobre isso aí. Não, mas tem o místico. Tem um, e esse não é o pior. O problema é que eles se ausentaram da fala de Deus escrito no papel. Aí agora é a experiência pela experiência. Se eu tivesse a experiência e eu pudesse julgar a experiência, eu nunca abria a boca para dizer que Deus batizou o galo. A galinha veio falando em línguas. Deus pode fazer isso. Mas é assim. Ou seja, eu não tenho uma baliza, eu não tenho um critério assim. Vale tudo, desde que você fale em línguas. Vale tudo, desde que você fale em línguas. Então, de um lado, nós temos esses que não vão forçar a situação, vão ficar para sempre segunda classe de crentes. Do outro lado, nós temos descrentes, como aquela mulher que puxou a faca para outro, para o marido, mas eles conseguem articular, ou manipular, ou forçar a experiência. E aí eles vão ter tidos como crentes cheios do Espírito. Eles são mal para a igreja. E eles vão estar liderando, porque eles agora são crentes de primeira classe. Vão estar liderando, estão cheios de poder, e isso vai maltratar e machucar a noiva de Cristo. Então, os dois aqui precisam ser evitados. Diga, Larissa. Júnior, tu sabia disso aí antes? Ou isso aí foi mistério? Era mistério até que... Oh, Senhor, tem misericórdia. Pois é, aí acha que a experiência prova a salvação, aí ela é descrente. Pastor Isaías, tem um testemunho dele aqui também no final, ele como um jovem sendo levado pelo pai, isso aqui está sendo gravado, né? Pelo pai, ele vai num culto desses de sessão para recebimento do Espírito, e lá... Não, na verdade eram 5 pessoas, e o pessoal rodando e batendo na cabeça dele, e repita comigo e tal, e ele disse que apagou. Levantou o pai, sendo congratulado, né, pelos outros. Ele falou em línguas. Ele disse que tem um branco na vida dele, nessa época aí. Ele entrou em transe. Então tem isso também. Agora, pergunte para ele, ele acha que isso foi lamentável, porque foi induzido. Não foi assim que Deus falou na Escritura. De novo, esse é uma pessoa, ele não nega a experiência, só que isso precisa estar ancorado no que a palavra de Deus diz. É a palavra que julga a experiência. Experiência qualquer um tem. Está aí, tem o pessoal muçulmano, outros são da Shalom, tendo... O que faz? A palavra de Deus julga a experiência. Não, você fez isso, está certo. Isso quer dizer que... Opa, aí é outra história. Falei em línguas... Opa, peraí. Você pode ter feito isso aí. Você falou em línguas, quem diz isso é a palavra. Isso significa que eu fiz... Não. A interpretação da experiência vem por meio da palavra de Deus. Tá bom? Então, felizmente, não vai dar para a gente responder todas as outras, mas eu trouxe o livro, a gente agradece depois à editora.
Vocês leem, rabiscam, tá bom? Se tiver alguma pergunta, vocês mandam mensagem para mim e a gente vai conversando. Deixa eu orar e vamos nos preparar, porque Jesus nasceu e nós vamos celebrar a vinda do nosso Salvador essa noite. Lembrando, esses 2 bancos aqui, eles vão estar para as crianças da cantata. Por favor, recepcione os nossos visitantes com toda a amabilidade, né, e cortesia possível. Sentem, por favor, um pouco mais na frente para deixar os bancos atrás. Não é dia de fundão, tá bom? Jesus nasceu, você vai querer ficar aqui perto de onde acontecem as coisas, tá certo? E aí, aqueles que têm filhos e tudo, vamos ter o maior calma possível, tomar água que precisar e usar o banheiro na hora do intervalo. Temos meia hora para isso, para você não ficar atrapalhando durante o tempo de culto. Tudo certo? Então vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Ela é sempre o norte, clara. Obrigado por assuntos difíceis que nos desafiam, mas obrigado pela instrução fiel da Tua palavra. Ajuda os meus irmãos aqui da igreja a termos a mente clara e nos submetermos ao que a Tua palavra tem a dizer, não à nossa experiência. Ajuda-nos a ter amor e graça para ajudarmos talvez outros que estão frustrados porque se afastaram da Escritura em algum momento. Ajuda aqueles que têm chegado, são de herança pentecostal, que o Senhor nos dê amor, graça, paciência, que o Senhor nos ajude a aceitá-los à medida em que ensinamos o que a Tua palavra tem a dizer, não a nossa opinião, não a doutrina particular, mas a palavra, a fala do Senhor escrita no papel. Prepara os nossos corações, Senhor, queremos lembrar o que o Teu Filho, o amado de nossa alma, fez, largando, abrindo mão do status de Deus, recebendo toda a glória e sendo servido para vir e servir nessa terra aqui empoeirada, cheia de pecado. Que o Senhor Jesus Cristo seja lembrado, honrado, que Ele seja o foco e o centro das nossas atenções. Que a simples lembrança de seu nascimento revigore a nossa alma, nos dê esperança, nos dê força para vivermos até o retorno dele. Em nome dele nós oramos. Amém.